Esse processo que nós iremos abordar agora, nós iremos retirar a BGA usando a estação de ar quente, sem o auxílio do infrared. Essa técnica tem que ser feita com muita atenção, muita cautela, ok? Primeiro nós temos que passar o fluxo em gel nas extremidades da BGA, para facilitar a dessoldadura da mesma. Esse processo é feito tanto quanto a troca das esferas, quanto o replace, que é a troca da BGA. É o mesmo processo. Após passar o fluxo, nós colocamos a placa em 45 graus e com ar quente, passar para que o fluxo ele penetre por dentro das esferas, facilitando a dessoldadura. Depois nós viramos a placa mãe e fazemos o pré-aquecimento a 250 graus. Ele já está regulado a 250 graus, ok? Você também pode utilizar o multímetro com leitura de temperatura no começo, para você ter certeza que o equipamento esteja na temperatura correta. Nós fazemos primeiramente o pré-aquecimento, fazendo sempre movimentos circulares e nunca deixando ele ficar parado numa posição, para que não venha a derreter a solda de alguns componentes e quando a placa for virada, os componentes caírem. Sempre movimentos circulares. Ok, feito o pré-aquecimento embaixo, nós vamos continuar o pré-aquecimento na parte superior da placa. Sempre movimentos circulares, ok? Sempre no movimento circulares. Nós iremos utilizar o ponto 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? E com a ajuda do instrumento uma ferramenta de auxílio da BGA, nós iremos levemente cutucar de baixo para cima. Pode-se utilizar também a pinça, de baixo para cima, porque não existe, eu vou repetir fielmente, não existe tempo estimado, como alguns cursos falam nitidamente, que tem que fazer o pré-aquecimento 4 minutos, outros dizem que tem que fazer o aquecimento em cima por exatamente 3 minutos. Isso não existe, porque dependendo do clima e o local que você esteja trabalhando, vai aumentar ou diminuir o tempo. Então esse macete que nós iremos passar agora, que deve ser usado sempre nesse movimento rotatório 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e com a pinça mexer levemente de baixo para cima. Porque acontece, a BGA ela vai se mover em cima, e você, quando ela estiver se movendo em cima, você vai colocar em alguns pontos para ter certeza que a BGA esteja flutuando e com todas as soldas das esferas totalmente líquidas. Nesse exato momento que você vai fazer a extração. Repetindo, não se preocupe com o tempo. A BGA ela é preparada para receber calor, desde que você tenha certeza que esteja a 250 graus. Observe agora. 1, 2, 3, 4. E levemente aqui, nesse ponto aqui, ó, você cutuca de baixo para cima. Não com tanta força, para não danificar as trilhas. 1, 2, 3, 4.
está exatamente a 260 graus. Olha aí, ó. Observe agora, ó, movimento do lado para o outro, ok? Ok? Nesse exato momento você faz a extração, ok? Isso. Nesse exato momento você faz a extração. Se você for estimular por tempo, o que que vai acontecer? Você pode quebrar as trilhas por estar determinado a tempo, e não se determina tempo. Determine-se a este macete que foi abordado agora. Quando a BGA ela estiver dançando em cima da placa-mãe, esse sim é o ponto exato para fazer a extração, ok? Essa foi feita uma extração perfeita, não se quebrou nenhuma trilha nem embaixo da BGA, nenhuma trilha da placa-mãe, e nós conseguimos fazer a extração perfeita somente utilizando a estação de ar quente. No processo de infrared, é exatamente o mesmo processo. Coloca-se a placa na estação de infrared, coloca-se 150 graus na parte de baixo, que ela vai pegar a temperatura no pré-aquecimento sem parar, e depois de 2 a 3 minutos você faz a remoção com a BGA usando 235 graus com o infrared. Mas lembre-se, o ponto exato é quando a BGA ela estiver flutuando nesse movimento aqui. Você vai cutucar, ela vai dançar. Nesse movimento, tanto na infrared quanto na estação de ar quente, é o ponto exato. Não se prenda por tempo. Agora nós vamos fazer a remoção do excesso de solda que ficou na esfera. Nós utilizaremos a malha, mas antes da utilização da malha, nós vamos efetuar a limpeza, o máximo de solda com a ponta de ferro de solda. O ferro de solda tem que estar a 250 graus a 300 graus para fazer a extração. E o excesso de solda, ela fica grudada no bico, onde é efetuada a limpeza na esponja. Quanto mais solda você tirar, a economia da malha de solda vai ser maior. Para que serve a malha de solda? A malha de solda, todo excesso de solda, ela vai ficar líquida e penetrar na malha, fazendo a limpeza por completa, tirando todo o excesso de solda da placa-mãe. Sempre em movimentos pequenos, porque se efetuar um movimento brusco, pode romper as trilhas. Sempre movimentos leves. Se você sentir que a malha não está se arrastando, você não continue. Espere esquentar um pouco e continue fazendo a limpeza, ok? Nesse movimento que você está vendo aqui agora, com muita calma. Nessa hora você tem que ter muita calma, não pode ter pressa, e você está fazendo a remoção do excesso de solda. Se a temperatura do ferro não tiver exata ou tiver um pouco abaixo dos 250 graus, o que pode acontecer? A solda liquidifica, segura na malha, e quando você arrastar, as trilhas da placa-mãe vêm junto, fazendo com que a placa-mãe fique sucateada. Após o processo, nós iremos fazer a limpeza da placa com acetona. A acetona, ela deixa a placa em estado de zero, sem nenhum resíduo, sem nenhuma sujeira, sempre utilizando pano limpo ou papel toalha limpo.
Observe como é que ficou. Perfeito. Pronto para receber a BGA. Lembramos que estamos utilizando calcaneira antistática para facilitar no manuseio. Nunca pegue no componente sem estar aterrado para não danificar o componente. Ok? Utilizamos o suporte, efetuamos a regulagem do suporte para que a BGA se encaixe perfeitamente. Passamos fluxo e limpamos com ferro de solda. Tiramos o excesso. O máximo que nós pudermos tirar com o ferro de solda, nós tiraremos. Porque nesse exato momento nós podemos utilizar também a malha. Mas o que acontece? A malha vai se perder muito rápido. Então esse é mais um macete a ser dado para você. Utiliza-se para tirar o máximo de solda com o ferro de solda. Agora iremos utilizar a malha. Sempre tendo certeza que está o ferro na temperatura para que não se quebre nenhuma trilha dessa, nenhuma ilha. Um só terminal quebrado é o suficiente para não funcionar novamente o equipamento. Somente ou salvo se for terra. Na dúvida, utilize uma lente. Nesse caso, está sendo utilizada uma lente de cabeça ou capacete.